Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Tava dando. Minha internet hoje, gente, não tá colaborando. Faz horas que acabou a aula de matemática? De inglês acabou 9 horas em ponto, professora. Ixi, Maria, estamos atrasada então, hein? 20 minutos atrasado. Vamos lá, gente, na página 155, para a gente fazer as correções. Certo? Página 155, que ficou para vocês fazerem no caderno as atividades. E a 153 também, não? E a 153 também, né? Ficou o restante, né? Então, vamos iniciar na 153. Tá. Lá tá pedindo assim, do diálogo com as fontes. A número 1 tá pedindo para a gente explicar, né? O bloqueio continental, proibir apenas o comércio com a Inglaterra. O que vocês colocaram nessa questão? Oi, Camila. Não ficou a 153? Então vamos a 155. Tranquilo, não tem problema. Oi, Mariano. Tá, depois quem fez a 153 envia para a prof. Vamos na 155, então. Tá, vamos na 155, tá? Ok, 155, vamos lá. Tem, ó, o diálogo com as fontes, uma denúncia dos horrores da guerra, né? O artista espanhol Francisco Goya elaborou diversas obras que representam a invasão da Espanha por Napoleão. A imagem a seguir retrata a repressão a um levante que ocorreu na cidade de Madrid, após a decisão dos franceses de ocupar o trono daquele país. Aí nós temos lá, considerando o contexto de produção da obra, debata com os colegas. De que modo a obra de Goya representa os soldados franceses? O que vocês colocaram? Quem respondeu, libera o microfone, lê a questão. Eu coloquei Isso, Camila. pessoas más Muito com bem. armas. Beleza, ok. E isso também, Isabela, assassinos, né, de guerra, fuzilamentos, né? Então foram isso, todos colocaram nesse contexto. Ele representa os soldados franceses de uma forma negativa, né? Isso, ressalta a covardia dos fuzileiros, né? Fuzilamento que ocorreu, ok. A número 2 diz assim, quer dizer, a letra B, perdão. E as pessoas do povo de Madrid, como foram representadas? Como que o povo foi representado? Isso, Camila, pessoas mortas, indefesas, inocentes. Quem mais? Se quiserem falar também no microfone, podem falar, tá? Quem mais? Estão com medo, pois alguns foram mortos. Isso aí.
uma maneira indefesa, né? Eles estavam se rendendo à situação, amedrontadas, isso aí. Ok. Se vocês colocaram dessa forma, como as meninas estão comentando no chat, ok, tá? Alguém fez diferente, precisa corrigir, já organiza aí. A 2 diz: de que modo é possível relacionar esse tipo de representação à utilização de táticas de guerrilha pelos povos que viviam em territórios ocupados pelos franceses? Como que foi essa utilização dessas táticas aí? Camila não fez, quem mais? Essa insatisfação, gente, coloquem lá que a insatisfação, ela acabou estimulando diferentes grupos a lutar contra as tropas napoleônicas por meio das táticas de guerrilha, tá? Esse tipo de tática, eles eram utilizados em situações nas quais existe uma grande assimetria entre as forças invasoras e as forças que resistem, tá? Aos invasores. A Isabela colocou: por eles chegavam matando escravizados os povos de ocupar o território e extrair suas riquezas. Ok. Alguém mais? Vamos, gente, participar. Yasmin fez o quê? Ana Júlia, Maicon, Iago, o Evelyn, Maria Eduarda. Vamos participar. Mariano respondeu o quê? Então, podem aí se inspirar na resposta da Isa, tá? Está correta. Para vocês fazerem a de vocês. Vamos para número 3. A número 3 diz: formule uma hipótese para explicar a razão pela qual Goya decidiu retratar esse episódio. O que ele quis retratar com essa imagem aí, essa pintura? Eu coloquei assim, que ele fez isso para as pessoas entenderem pelo que os inocentes passavam e para mostrar o que a guerra traz e o que ela faz. Ótimo, é isso aí. Ele quis, né, mostrar, denunciar os horrores da guerra, né? Preservar a memória daqueles que foram massacrados durante a expansão das forças, principalmente napoleônicas. É isso aí. Ok. Aí nós vamos dar sequência hoje na 156, ou nós fizemos essa leitura na aula anterior? Precisamos terminar esse capítulo hoje, hein? Retratar a guerra e toda a sua dor que veio com ela. Isso aí, Manu? Beleza, Isa. Então vamos na 156 agora. Quando vocês terminarem, me mandam um ok no chat para a gente ir na 156, tá? Nós vimos que Napoleão, ele estava, né, crescendo rapidamente, conquistando muitos territórios. Só que o Reino Unido foi o principal rival da França, né? O Reino Unido é a Inglaterra.
Por quê? Porque com a expansão de Napoleão sobre o continente, ele representava ameaça aos interesses ingleses, que estavam em plena expansão econômica após a Revolução Industrial. Então, a Inglaterra estava muito bem economicamente e não queria fazer alianças políticas com a França, liderada nesse determinado momento por Napoleão Bonaparte. Então, criou, né, conflitos entre esses dois países. Napoleão e o seu exército, eles eram imbatíveis em terra, mas eles não tinham uma frota marítima capaz de rivalidar, né, com a Inglaterra. Assim, ele jamais poderia vencer a Inglaterra. Então, o que que ele fez? O que que ele criou para tentar, naquele momento, enfraquecer a Inglaterra? Ele criou o bloqueio continental, que foi a solução encontrada por Napoleão para enfraquecer economicamente o Reino Unido, a Inglaterra. Ele criou, então, dominando, né, várias partes do continente europeu, ele proibiu que qualquer país da Europa estabelecesse comércio com o Reino Unido, com a Inglaterra. Foi chamado, então, de bloqueio continental, tá? Após isso, nós vamos ver na página 156 a invasão da Rússia e o declínio de Napoleão. Eu vou começar a leitura e depois eu peço para alguém continuar para a prof. Então, vamos acompanhar na 156. Diz assim, que após a ocupação da Península Ibérica, Napoleão decidiu invadir a Rússia, já que este país também desrespeitou o bloqueio continental. Então, o que foi o bloqueio continental? Ele estava proibindo qualquer país europeu de comercializar, né, ter relações econômicas com a Inglaterra, o objetivo de enfraquecer, já que ele não poderia lidar com o exército do Reino Unido, ok? Como os países vinham quebrando, né, o bloqueio, ele ia entrando no território e dominando. Então, foi o que aconteceu com a Rússia, ela desrespeitou, então ele queria fazer a ocupação daquele território. Além disso, a conquista desse território daria à França o controle sobre toda a planície europeia, garantindo maior proteção militar e facilidade de deslocamento de tropas e mercadorias. Conhecendo o clima da Rússia, Napoleão iniciou a invasão no verão de 1812. Porém, os russos utilizavam a tática da terra arrasada, que consiste em recuar as tropas defensoras para o interior do próprio território, destruindo todos os recursos que não pudessem ser transportados pelas tropas. Isso envolve a destruição de fazendas e até mesmo de vilas e cidades. O objetivo dessa estratégia era impedir que as tropas francesas que saqueassem o território inimigo para abastecer as suas forças. No início do século XIX, não existiam meios de transporte que possibilitassem o deslocamento de alimentos e equipamentos necessários para sustentar um grande exército. Assim, o saque era essencial para a manutenção das tropas francesas. A tática da terra arrasada, então, enfraqueceu as tropas napoleônicas e impediu que os franceses ocupassem efetivamente o território russo. Então, né, já que as tropas napoleônicas foram impedidas de atingir a Rússia, ele foi totalmente enfraquecido nesse período. Aí vem aqui um diálogo, mas nós não vamos fazer, nós vamos na página 157. Quem quer iniciar a leitura para a prof? Derrota de Napoleão. Pode ser eu? Bora, gente. Pode. Em outubro de 1812, as tropas francesas começaram a se enfraquecer por conta do inverno e da falta de recursos. Muitos soldados sofriam com cansaços, doenças e fome. O intenso frio também era um problema grave e muitos morriam por conta das condições adversas. Os franceses já tinham ocupado a cidade de Moscou, mas
czar russo Alexandre I recusou-se a assinar o acordo de paz. Com isso, Napoleão percebeu que seria obrigado a recuar suas tropas para evitar uma derrota causada pela falta de recursos. Assim, no final de outubro, ordenou a retirada de suas tropas para a região da atual Polônia. Durante a retirada, as tropas russas passaram a utilizar táticas de guerrilha para enfraquecer os franceses. O rigoroso inverno também dificultou a fuga a uma parte importante das tropas napoleônicas. Foi destruída durante essa retirada. Em 1813, o governo de Napoleão enfrentou uma grave crise. O governo francês conseguiu repor seus soldados, mas não os equipamentos. O enfraquecimento militar possibilitou a revolta de antigos aliados. Foi nesse cenário que ocorreu uma aliança entre a Rússia, entre a Áustria, A Rússia, Áustria, Suécia Rússia e Prússia e contra os Prússia franceses. contra os franceses. Grifem, só um pouquinho. Grifem essa parte aí na apostila de vocês, ó. O enfraquecimento militar possibilitou a revolta de antigos aliados. Foi nesse cenário que ocorreu uma aliança entre a Áustria, Rússia, Suécia e Prússia contra os franceses. Então, Napoleão já estava, né, sofrendo, seus soldados já sofriam com o cansaço, a doença, a fome, o intenso frio. Os franceses já tinham ocupado a cidade de Moscou nesse período. Enfim, agora eles vão ganhar uma aliança, né? Alianças essas que vão ser contra os franceses, vão se aliar contra os franceses. Pode continuar, Camila. Essa aliança conseguiu expulsar os franceses da cidade de Leipzig, no atual território da Alemanha. Em seguida, forças britânicas e espanholas invadiram o território francês e, em 1814, tomaram Paris. Napoleão foi retirado do poder e o trono francês foi ocupado por Luís 18. XVIII, irmão mais novo de Luís XVI. Napoleão foi Sexto, 16, exilado tá? na ilha de Elba, no litoral da Península Itálica. Mesmo no exílio, Napoleão conseguiu erguer um novo exército e, em março de 1815, retornou para a França. Estima-se que ele tinha o apoio de cerca de 1.000 soldados. Com essa pequena tropa e a empolgação com seu retorno triunfal, ele conseguiu retomar o controle de todo o exército francês. Rapidamente, tomou Paris e foi novamente colocado no poder. Porém, o novo governo napoleônico foi de curta duração. Ainda em 1815, alguns meses após seu retorno, uma colonização internacional liderada pelo Reino Unido atacou as tropas francesas na região de Waterloo, na atual Bélgica. Waterloo. Waterloo. Os franceses foram derrotados e Napoleão foi exilado na ilha de Santa Helena, na costa da África. Ele permaneceu no local até sua morte em 1821. Olha só. Então, nessa página da apostila, a gente viu que as questões econômicas e políticas, né? O ponto de vista econômico foi ressaltado na luta entre ingleses e franceses, né? Pela hegemonia na Europa. Então, tanto a França como o Reino Unido, que representava a Inglaterra, queriam dominar todo o território europeu. Politicamente, nesse período também, foi uma disputa entre os ideais burgueses e as forças monárquicas, né? Contra-revolucionárias. Então, nesse momento, a gente vê também a derrota de Napoleão, que implicou no fortalecimento econômico do Reino Unido e na consolidação dos ideais contra-revolucionários, porque Napoleão ele é derrotado, mas ele se ergue novamente, toma a França, mas depois, né, ele tem novamente o seu exército dominado pelo Reino Unido, né, atacado as suas tropas francesas naquela região da Bélgica,
onde os franceses foram derrotados novamente e Napoleão foi exilado na ilha de Santa Helena, na costa da África, onde ele permaneceu no local até a sua morte em 1821. Aqui na página 158, a página 160, nós vamos ter uma linha do tempo, tá? Da Revolução Francesa e a Era Napoleônica. O golpe do 18 Brumário, que marca o fim da Revolução Francesa, como vimos no governo napoleônico, consolidou algumas conquistas da Revolução. Acompanhe na linha do tempo a seguir os principais eventos da Revolução Francesa da Era Napoleônica. Então, essa linha do tempo vai falar das principais conquistas, tá? Do período da Era Napoleônica. Aí nós temos na página 161 da apostila, consequência nas Américas, o caso do Haiti, contexto geral da colônia francesa. Essa revolução haitiana deve ser tratada em separado do restante das independências das Américas. Por quê? Por 4 motivos. A independência de uma colônia francesa foi feita pelos marginalizados e escravizados, teve um líder negro e aliou a emancipação, tá? A abolição da escravidão, por diversos motivos que o Haiti hoje enfrenta uma crise política e econômica severa, o que é resultado de todo um processo de longa duração. Porém, o contexto da virada do século XVIII para o século XIX, o Haiti ele era uma colônia rica, que foi influenciada pelas ideias revolucionárias francesas, tá? Então, a França também tem um grande domínio nesse período do Haiti. Na página 161, lá no início, vai falar: o Haiti está localizado na ilha de São Domingos, que divide com a República Dominicana e a colonização espanhola. A ilha está localizada no Caribe, veja no mapa a divisão política da atual região. Aí vai falar aqui que no século XV, a ilha foi inicialmente dominada pela coroa espanhola após as guerras em seu território europeu. Alguns tratados entre a Espanha e a França definiram metade da ilha como colônia francesa. Em 1789, o ano da Revolução Francesa, a economia do Haiti estava baseada exclusivamente na exploração de 500.000 de escravizados que produziam café, açúcar, algodão em larga escala. Aí nós temos na página 162 o ecos da Revolução Francesa e a independência do Haiti. Vai falar nesse período, tá? O exemplo da revolta do haitiano, a revolta dos Males na Bahia, que nós estudaremos, né, mais adiante ainda. Essa revolta, mas já é possível destacar como 30 anos depois, o grupo de escravizados que se organizaram, conspiraram, planejaram tomar a cidade e instaurar uma república, tá? A influência do Haiti era clara, e era justamente isso que a elite branca proprietária de escravizados temia, essa união, né? O início de revoltas, de motim contra essa elite que dominava o poder em determinado momento. Nós temos na página 163, gente. Não, a professora está explicando agora, tá, Eduardo? Nós vamos na página 163. Quais atividades nós já respondemos juntos dessa página? Respondem para a prof aqui no chat. Aí, nós já respondemos sim, Isa. Ok, então nós vamos agora na letra C. Está perguntando na letra C sobre o Código Civil ou Código Napoleônico. O que ele cumpria? O que ele restabelecia? Não, a número 1 está pedindo para a gente colocar lá na letra A os grupos que apoiaram o golpe do 18 Brumário, que nós já colocamos que foi a alta burguesia, militares,
parte dos políticos do diretório. A letra B, etapas do crescimento de poder de Napoleão, desde general até imperador. Ele foi general, ele foi cônsul, primeiro cônsul vitalício, imperador. Isso. Mas é só isso mesmo. Tá? Tá certo. Agora vamos na letra C, para falar sobre o Código Napoleônico. Vamos lá. Alguém conseguiu fazer essa letra C aí? Bora fazer ela. Na página 151, vai falar sobre a criação desse Código Civil, ou conhecido como Código Napoleônico. Página 151. Acharam aí? O código estabelecia, o que ele cumpria. Bem no início da página 151. Mas no segundo parágrafo, esse código de leis até marido e mulher? Isso. Isso. Olha lá, proposta da revolução, como a igualdade de todos perante a lei, direito de escolher profissão, proteção ao direito de propriedade, abolição da servidão, mas negava a igualdade entre patrão e empregado e entre marido e mulher. Isso, Manu. Todos acharam? Os demais. Yasmin tá aí hoje? Manda um ok. Ah, Yasmin tá aí. Cadê? Ana Júlia, manda um oi aí pra prof no chat. Ana Júlia tá aí? Maicon, Ana Júlia não está, né? Maicon, fala um oi aí. Muito bem, Maicon. Cadê? Deixa eu ver quem mais. Gabi. Fala um oi aí, Gabi. Ah, tá aí. Maria Eduarda. Diz um oi aí, Maria Eduarda. Isso. André Ronaldo, cadê você? Muito bem. A Evelyn tá aí, né? Iago. Iago, diz um oi aí pra prof. O Evelyn tá. Eu Cadê o tenho que falar Iago? mesmo no áudio porque o meu chat não está funcionando. Melhor ainda, que eu sei que agora você tá aí. Então, encontraram aí a resposta? Podemos dar continuidade? Peraí. Tá bom, tô esperando. Na hora que vocês terminarem, vocês avisam. Guilherme hoje não está na sala. Gui faltou hoje.
Quem terminou já vai tentando fazer a letra D, para a gente fazer a correção, tá? Ok, pessoal? Podemos ir para a próxima. Ó, o prof colocou ali a ideia para vocês fazerem, ó. Além do Código Civil, os investimentos em infraestrutura e abertura de mercados por meio da guerra contribuíram para a recuperação econômica francesa, tá? Letra D aí, para vocês finalizarem. Deixa eu tentar ligar minha câmera aqui um pouquinho. Estão me vendo aí? Mas é linda, olha. Nossa, que maravilhosa. Uma deusa grega, essa professora. Linda, maravilhosa. Eita, Eduarda. Prof, essa que você mandou é da D? Tá, então vocês viram que a professora... É isso, a letra D, para vocês fazerem. Tá. Tá perguntando lá, razões da recuperação econômica francesa. Minha internet tá travando, minha boca tem hora que fica aberta, trava. Prof, a Camila tô falou roteando no pra celular avisar hoje. que ela saiu e aí ela vai tentar reiniciar, só que ela falou assim que não tá dando. Ah, tá. Enquanto isso, eu vou fazendo a chamada, tá, galera? Coloquem a data de hoje, 15, né? 15/6 nas páginas, tá? Que nós estamos realizando. Eu vou deixar a Camila aqui, porque ela participou até agora, né? Tá, o André Ronaldo. Deixa eu ver. O Diego tá aí? Diego, fala um oi aí. O Diego tá aí. O Iago. A Isa. Isabela. Manu. Manuela. Maria Eduarda. Eduarda. Quem mais está presente? Mariano. O Evelyn. Yasmin. Esqueci de alguém? Camila, André Ronaldo, Gabi, Diego, Iago, Isabela, Manuela, Maria Eduarda, Eduarda, Mariano, Evelyn, Yasmin. Esqueci de alguém? Não, né? Chamei todos que estão presentes. Vamos então? Terminaram aí a letra D? Maicon, não chamei você? Não, Maicon. E Maicon? Ok.
Podemos ir para a próxima questão? A próxima questão diz assim, a 2, tá? Assinale a alternativa que mostra a medida que fez Napoleão perder parte do apoio que tinha da burguesia europeia. Qual desses fatores aqui abaixo fizeram Napoleão perder, então, o apoio que ele tinha da burguesia europeia? Foi a questão da conquista da Itália e dos Países Baixos? Foi a questão do Código Civil? Foi o bloqueio continental? Foi o fato de ser autocoroado sem respeitar a tradição? A Manu acha que é o bloqueio continental. Quem mais acha que é o bloqueio continental? Vamos lá. Quem mais? Qual das alternativas? Digitem aí para prof. Acho que é o bloqueio continental também. Vamos, gente. Só a Manu. Quem acha? Isso aí, gente. Bloqueio continental. Podem marcar um xizinho aí e já colocar um certozinho aí de caneta. Bloqueio continental. Tá perguntando por que então o bloqueio continental, para a gente explicar por que a medida da questão anterior desagradou a burguesia. Por que o bloqueio continental acaba, então, desagradando a burguesia? Então, ela vai deixar de apoiar a França. Por que vocês acham? Por que o bloqueio continental ele acaba desagradando, gente? A burguesia que deixa de apoiar. Olha lá, na página 153, vamos lá. Prof, é porque 150. por causa que porque o bloqueio continental ele provocou o início do desgaste político, né, de Napoleão. É isso? Aham. Isso, e também o comércio com a principal economia do mundo da época não era algo que se pudesse abrir mão, né? A Inglaterra ela tinha se tornado uma grande potência após o processo de revolução industrial. Então, todos os países tinham, né, uma boa ligação econômica com ela. E com o bloqueio continental, a burguesia, né, que dominava o comércio, deixava de lucrar, porque não podia mais. Então, ele vai deixar de apoiar ao mesmo tempo Napoleão, a França, né? Lá na página 153, no terceiro parágrafo. Não, perdão. No quarto parágrafo, ó, porém a medida não teve o efeito esperado. Por um lado, a burguesia europeia, que sempre apoiara Napoleão em suas ações, voltou-se contra ele. O comércio com a principal economia do mundo na época não era algo de que se pudesse abrir mão. Acharam aí? Quarto parágrafo da 153. Acharam? Quarto parágrafo da 153. Quando tiverem terminado, mostrem para a prof.
Quando vocês tiverem terminado, avisa a prof para a gente dar continuidade na 164, tá? Pronto, pessoal? Avisam a prof aí. Terminou, Manu? Quem mais? Quem terminou, coloca um ok aí. Para a gente finalizar nosso capítulo e fazermos a página 164. 165, não vamos, tá? Vamos só finalizar 164 para a próxima aula nós darmos início ao nosso próximo capítulo, terminar, para a gente fazer já uma revisão dos conteúdos para avaliação bimestral. Na 164, então, na atividade número 4, está pedindo assim, ó. Numere cronologicamente os fatos sobre a era napoleônica listados a seguir. Vocês vão relacionar de 1 a 4. O que ocorreu primeiro? Qual foi o segundo fator que ocorreu? O terceiro e o quarto? E aí manda no chat a ordem como vocês acham que ficou a número 4. Pronto, galera. Falam com a prof aí, vocês estão muito caladinhos. O que está acontecendo? Bora lá, gente. Isa acha que ficou a ordem 1, 3, 4 e 2. Mas, olha lá. O que vocês acham que foi o primeiro fato? Foi a questão, ó, quando ele foi nomeado cônsul após o golpe do 18 Brumário. Acharam aí? Foi nomeado cônsul após o golpe do 18 Brumário. Esse é o primeiro acontecimento. Então, relacionem aí o número 1. O número 2, vocês vão relacionar lá onde diz assim: autocoroou-se imperador na França, tirando a coroa das mãos do Papa. Esse foi o segundo momento, quando ele quebra a questão da tradição, né? Depois, o terceiro momento foi derrotado após ter suas forças enfraquecidas na Rússia. Depois de perder Paris, foi exilado na ilha de Elba. Então, esse foi o terceiro fato. E o quarto e último, reuniu 1.000 soldados, voltou à França, retomou o controle do país e foi derrotado definitivamente em Waterloo. Acharam aí? Então, a ordem ficou 2, 4, 3 e 1. A ordem ficou 2, 4, 3 e 1. Ok? Só ficou verdade, Isa. Façam a correção. Vamos na número 5. Tá falando assim, a número 5 agora.
Assinale as características do governo de Napoleão listadas a seguir e marque-as com V para verdadeiro e F para falso. Primeiro, centralizador. Ele tinha um governo centralizador? Vocês acham que essa afirmação ela é verdadeira ou ela é falsa sobre o governo de Napoleão? Coloquem aqui no chat para a prof, se vocês acham que ela é verdadeira ou que é falsa. Baico acha que ela é verdadeira. Quem mais? A primeira, centralizador, verdadeiro ou falso? Suíza também acha que é verdadeira. Quem mais? O Evelyn também acha que é verdadeira. Isso, ok, tá? Verdadeira. Ele tinha um governo centralizador. Fala que ele tinha um governo autoritário. Verdadeiro ou falso? Quando se diz a respeito do governo de Napoleão, ele era autoritário? Isa acha que é verdadeiro. Quem mais? Marco também acha que é verdadeiro. E sim, verdadeiro, tá? Liberdade de opinião. No governo de Napoleão, as pessoas tinham liberdade para dar sua opinião? Tinham liberdade de opinião? Verdadeiro ou falso? O Maico acha que é falso. Manu também. Diego acha que é falso. Isa também. E ela é falsa mesmo. Ninguém tinha liberdade de opinião no governo de Napoleão. A próxima afirmativa diz: manteve as ideias de igualdade, de mérito e de racionalidade da Revolução Francesa? Verdadeiro ou falso? Ele manteve essas ideias de mérito, de racionalidade de Revolução Francesa? Ele manteve, gente. Estão colocando que é falso, mas ela é verdadeira, tá? Ela é verdadeira. Então, vai ficar verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. E a última, vocês acham que é o quê? Sobre o absolutista? Falso, tá? Então, ficou as alternativas: verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. A número 6 está falando assim: por que Napoleão recorreu ao bloqueio continental para combater o Reino Unido? Já, né? Já deu 10 horas. Tá, vamos só colocar lá, rapidão. Vamos na 6, rapidão, para a gente poder terminar. Por que vocês acham que ele criou a questão do bloqueio continental? No texto está falando que o Reino Unido ele foi o principal rival da França, né? Uhum. Porque... E economicamente ele era muito forte, certo? Uhum. E aí, por que ele cria o bloqueio continental? Para tentar enfraquecer a economia da França, da Inglaterra, perdão. Esse foi o objetivo. Por que então ele recorreu ao bloqueio continental? Para tentar enfraquecer. Deixa eu ajudar vocês, ó. Para tentar enfraquecer economicamente o Reino Unido. Reino Unido, que hoje é a atual Inglaterra, para tentar enfraquecer economicamente o Reino Unido. Faltou um E ali no economicamente. Mas essa daí é a resposta da número 6. Vamos fazer a 7, que daí não vai ficar nenhuma tarefa para casa, tá? Para a próxima aula, nós darmos início ao próximo conteúdo.
A 7 diz, sobre a Revolução do Haiti, marque com V para verdadeiro e F para falso. Olha lá, eu vou lendo as questões e vocês vão colocando aí a alternativa para a gente já ir respondendo e corrigindo. Foi a primeira independência das Américas? Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? O Haiti foi a primeira independência das Américas? O que vocês acham dessa alternativa? Falsa. Isso aí, quem colocou falsa acertou. Próximo. Foi a única independência e vencida por negros escravizados? Foi a união desses negros escravizados que conseguiram lutar por um movimento do Haiti? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Não teve liderança declarada em nenhum momento. Eles não tiveram uma única liderança. Isso é verdadeiro ou falso? Falso, né? Eles tiveram, sim, várias lideranças. Contestou as ideias de liberdade e igualdade da Revolução Francesa? Ele contestava a ideia de liberdade? Não, eles eram a favor das ideias de liberdade. Então, é falsa também. E a última diz que venceu as tropas de Napoleão, conquistou a independência e aboliu a escravidão? Foi isso que o Haiti conseguiu? Verdadeiro. Então, vai ficar falso, verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Ok? Essa é a 7. Não vai ficar atividade para casa, então, tá bom? Podem corrigir, podem ir saindo, tá bom, da aula? Obrigado pela presença. Até o nosso próximo encontro amanhã, né, filosofia? Beijos.